Estamos nos aproximando do 140º dia, senhoras e senhores, desde que atacamos o Irã pela primeira vez. Claro, não são os 20 anos que ficamos presos no Afeganistão, nem mesmo os 8 anos no Vietnã, mas, sendo sincero, não pretendíamos ficar tanto tempo. Então, 140 dias é mais ou menos 139 dias a mais do que gostaríamos. O que aconteceu? O que deu errado? E agora? Dá para consertar isso? E provavelmente a pergunta mais importante: dá para consertar isso a tempo? Precisamos entender o que significa a tempo, certo? O que significa a coisa só vale se vier na hora certa, quando essa colher já não serve para mais nada, ou talvez exista esse momento. E já quero dizer para vocês que no que está acontecendo agora tem um detalhe curioso e impressionante. Ela vai abrir os olhos de vocês para as pessoas em geral e sobre os líderes iranianos, militares e civis em particular. Prometo que vocês vão gostar muito disso. Então, em 28 de fevereiro deste ano, naturalmente, começamos e realizamos 40 dias de bombardeios reais, seguidos por 100 dias de negociações intercaladas com trocas de ataques. Claro, olho por olho, com mísseis, drones e tudo mais, mas na maior parte do tempo estávamos negociando. É certo negociar? Sim, é certo. As negociações devem ser feitas sempre que possível. As ações militares são apenas uma continuação da diplomacia, quando a diplomacia não consegue alcançar os objetivos e metas estabelecidos. Nós não sabemos qual era a estratégia do presidente dos Estados Unidos no momento em que ele deu a ordem para o ataque, mas após 140 dias nós sabemos o que a administração atual gostaria. Pelo que entendi, agora estamos tentando entender como cumprir nossas tarefas, levando em consideração o que é chamado de realidade no Irã. Conhecemos as principais tarefas do presidente. Ele quer continuar suas reformas e direcionar a América para o caminho que ele considera, e eu também considero, o correto, o que significa manter o controle sobre o Congresso, porque sem esse controle, suas iniciativas e a pauta serão simplesmente paralisadas. Se os democratas assumirem a Câmara dos Representantes, eles vão começar imediatamente, já no primeiro dia, como prometem, o processo de impeachment. Todos entendem que o presidente está protegido de uma condenação, já que ele tem maioria no Senado, mas se ele ainda assim perder a Câmara, então a principal tarefa do Partido Democrata será piorar a vida na América. E tanto que em 1928, ninguém queira eleger um republicano. O objetivo dos democratas não é melhorar nossa vida. O objetivo dos democratas é tomar o poder. Eu digo isso não de forma negativa. Bom, claro que sim, mas não de forma negativa, porque teoricamente os partidos são formados para lutar pelo poder, explicando ao povo porque as ideias deles são superiores às dos adversários. Na verdade, as pessoas, lutando pelo poder, fazem de tudo para que o adversário não seja escolhido. Destaco, de tudo mesmo. E isso pode incluir, jogar o nome dele na lama, ou seja, mentir. Além disso, se o adversário está governando o país, ele faz de tudo para que o povo viva mal durante o seu governo. O que é natural e compreensível, mas é muito desagradável para o povo, ou seja, para nós. Agora, esses são os motivos pelos quais os Estados Unidos começaram a bombardear o Irã, pois é preciso lidar com isso. Nós já falamos sobre isso muitas vezes, mas vamos analisar de novo. Desde que o Irã seguiu o caminho do obscurantismo islâmico. Sim, mas quero enfatizar que não considero o Islã um obscurantismo. Eu sei muito pouco para analisar e tirar conclusões sobre isso. Eu só acho que a vertente do Islã que existe hoje no Irã é um obscurantismo islâmico. Pois bem, todos os presidentes americanos declararam e aparentemente até tomaram pelo menos as medidas mínimas possíveis para que o Irã não se tornasse um país com armas de destruição em massa. O presidente Trump também estabeleceu como objetivo deter o Irã. Para impedir que o Irã produzisse armas nucleares, lançasse mísseis pelo Golfo ou bloqueasse o Estreito de Hormuz. E como a agência internacional informou que o Irã já possui urânio enriquecido a 60% e que em 5 ou 6 semanas ele pode produzir o suficiente. Aliás, ele já tem 450 quilos, ou seja, ele vai conseguir produzir material suficiente para encher. Lá são de 10 a 12 ogivas e colocá-las, ajustar, parafusar. Não sei, aquelas mesmas 12 mísseis balísticos que ele comprou da Ucrânia, ou seja, os Estados Unidos da América.
Em Washington, com Trump, decidiram atacar preventivamente o Irã, porque eles sempre gritavam que assim que tivessem, iriam atacar imediatamente e explodir vocês. E agora eles conseguiram. Alguns duvidavam, outros acreditavam, mas após o ocorrido com o Hamas em Israel, ficou claro que devemos confiar neles. Agora eles disseram que vão eliminar todos. Vocês já sabem o resto da história, mas não é sobre isso que quero falar. A situação agora é diferente. Começamos com bombardeios. Todos os alvos que estão ligados à produção de armas nucleares. Depois, bombardeios em massa. E então entramos em negociações. Negociações que duraram quase 100 dias interromperam as operações militares, mas não levaram a nada. Exatamente onde estávamos no início das negociações é onde estamos agora no final também, com apenas uma adição. Nós, israelenses, descansamos, recebemos novos armamentos, adicionamos os mísseis necessários, enquanto o Irã limpou os escombros. Reconstruiu algumas coisas, transferiu outras e também se preparou para uma nova rodada de ações militares. Ou seja, todos descansaram, todos recuperaram as forças e estão prontos para voltar a brigar. Naturalmente, o Irã também tinha sua própria estratégia. Ou seja, os persas são conhecidos por serem bons negociadores, sempre têm 2 ou até 4 planos em mente. A ideia deles pode ser formulada da seguinte maneira: se conseguirmos prolongar esse conflito, acompanhando-o com forças de mísseis e lançamentos que sejam proporcionais e simétricos, ou seja, sem aumentar ainda mais a escalada, poderemos ganhar tempo até as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos da América. Veja, os iranianos não são nada idiotas, de jeito nenhum, e entendem muito bem a nossa política. Além disso, eles naturalmente mantêm relações próximas, amistosas e de negócios com a liderança do Partido Democrata dos Estados Unidos da América. As razões não importam para nós agora, há várias, mas o ponto é outro. Estamos falando sobre a estratégia do Irã. Então vamos continuar. Se conseguirmos prolongar as negociações, nós, iranianos, aumentamos as chances de que os democratas assumam a Câmara dos Representantes e dificultem, ou até mesmo impeçam, Trump. E o que é ainda mais importante, talvez isso marque o início de um novo governo em 2028 e então nós, Irã, estaremos em segurança, como foi durante Biden e Obama. E vamos concluir discretamente o desenvolvimento dos nossos mísseis. Terminaremos nossa bomba atômica e então o mundo não poderá mexer conosco. E poderemos fazer o que quisermos dentro do Golfo Pérsico, sem medo de que alguém possa nos punir por isso. Ou seja, o Irã tem uma estratégia muito simples: impedir Trump, ajudar os democratas, se possível, criar uma bomba atômica e assustar todos que estão perto ou não tão perto deles. Essa era a estratégia deles, ganhar tempo, ganhar tempo. Quem venceu? Bem, vamos ver no final, mas até agora o Irã conseguiu sobreviver porque nós interrompemos as operações militares em grande escala há quase 100 dias. E essas respostas, olho por olho, foram ineficazes, no sentido de que não pararam os ataques de mísseis contra os países do Golfo e não nos deram controle sobre o inimigo e sobre o estreito. Agora vamos nos voltar para as eleições de meio de mandato e a situação interna nos Estados Unidos. Indicadores econômicos. Dentro do país, continuam surpreendentemente bons, apesar de estarmos, digamos assim, envolvidos nessa guerra estranha no Irã, certo? A inflação, em termos mensais, está quase no mínimo histórico. O desemprego está em torno de 4,2%, o que é realmente muito bom. O PIB está bastante forte. Lá está em 2,3, 2, 2,3, 2,4. Isso é muito bom. Na época do Obama diziam, nem contem com chegar a 2. Eles disseram 1,9, considerado um grande sucesso. Temos 2,3 ou 2,4 e ainda dizemos que é metade do que vamos alcançar. E nos falam, há algo de errado com vocês. O mercado de ações está em alta, e o efeito completo dos cortes de impostos, do aumento da produção de energia e da desregulamentação é sentido junto com os investimentos estrangeiros. Um pouco, mas já começou a ser sentido. Trump acredita que, com a redistribuição dos distritos e a decisão da Suprema Corte sobre o gerrymandering, eu já expliquei várias vezes o que é isso. Se não lembra, confira. Gerrymandering, em russo, possivelmente gerrymandering. Ele, Trump, os republicanos, podem ter uma chance de quebrar o padrão histórico, segundo o qual 39 das últimas 40 eleições de meio de mandato foram vencidas pelo partido que não está no poder, ou seja, não está na Casa Branca, o partido que perdeu a Casa Branca nas eleições presidenciais.
Eu sempre dizia para vocês que eram 23 das últimas 25, mas aí fui pesquisar em várias enciclopédias e outras fontes. E descobri que houve 41 eleições de meio de mandato, ou seja, aquelas que foram registradas, com todas as informações e tudo mais. E em 39 delas, em 39 dessas eleições, o partido que tinha acabado de perder a presidência foi o vencedor. Então Trump ainda acredita que tem uma chance, e ele ainda quer concluir a operação e voltar para casa. E os iranianos entendem isso. Alguns críticos da direita dizem: estamos atacando os cais e a chamada pequena frota de embarcações leves, o combustível para mísseis, mas por que não fizemos isso antes? Acho que a resposta para isso é simples. Nós não fazíamos isso antes porque estávamos conduzindo negociações. Porque quando existe pelo menos uma chance, 1%, uma em 1 milhão, ainda assim é preciso tentar aproveitá-la. Agimos com moderação, agimos de forma proporcional. Olhando para trás, por que vocês fizeram isso? Olhando para frente, é assim que deve ser feito sempre. Nós não queríamos que os campos de petróleo da Arábia Saudita, as instalações de gás no Catar, os terminais no Bahrein, explodissem e pegassem fogo. Nós queríamos pressionar o Irã até o fim. Nós não queríamos transformar essa guerra no maior conflito regional que poderia praticamente se tornar uma terceira guerra mundial. Bem, talvez ainda sem armas nucleares, mas ainda assim uma terceira guerra mundial, porque a China incrivelmente depende do combustível que vem dessa região. Se necessário, enviará sua frota. Por enquanto, a China não tem interesse em enviá-la para lá. Acho que provavelmente conseguiremos derrotá-la, provavelmente essa frota, sim. Mas, por enquanto, nem de um lado nem do outro, ninguém tem vontade de descobrir, digamos assim, quem tem o maior. E agora, o que fazer? Agora, quero dizer, agora que a diplomacia praticamente se esgotou, quando, bem, parece que já é quase tudo, não sei, talvez ainda haja uma frota, uma chance, mas já era. E quando a diplomacia se esgota, normalmente começam a falar com canhões. E geralmente é alto. E todo mundo entende que para lidar com o Irã, não é mais preciso agir com moderação nem de forma proporcional, mas sim destruir todas as suas capacidades militares. Isso significaria ataques às fábricas, ao complexo industrial que produz esses mísseis. Parte está subterrânea, claro, mas parte está na superfície. Seus lançadores, destruir seus campos, onde armazenam os drones, eu não sei onde eles são montados. Limpar o corredor perto do estreito de toda a defesa aérea deles, mísseis, drones, desses navios pequenos, como uma frota de mosquitos, certo? Eles usam esses navios tanto para atacar petroleiros quanto para minar o estreito. Destruir tudo isso em 1 ou 2 semanas com ataques precisos em alvos de uso duplo. O Irã vai responder? Vai. Com certeza vai. Onde ele vai atacar? No lugar onde dói mais. É exatamente onde você imagina que dói mais, é lá que ele vai atacar, porque eles também não são idiotas. Onde dói mais? Esses não são navios americanos. Senhores, eles vão atirar nessa direção também só para mostrar que também atiram em navios, certo? Por quê? Porque os navios sabem se defender bem e sabem responder bem. Mas se conseguirem acertar uma vez, imagina só a festa que eles vão fazer de alegria. Não, eles vão atacar com mísseis a infraestrutura de gás e petróleo dos países que são aliados dos Estados Unidos. São países do Golfo Pérsico, e bombardeá-los faria o petróleo subir para $200 o barril. Se os Estados Unidos decidirem que não há outro caminho, então os B-2 vão voar novamente, atacarão a montanha Piquiax, isolarão as áreas suspeitas de armazenar urânio enriquecido, atacarão pontes e parte do sistema de energia. E depois? Você pode perguntar: quando a fumaça dos incêndios causados pelos nossos mísseis e bombardeios se dissipar, e é aqui que entramos no campo da adivinhação, sim, ou da previsão. Acho que, depois de bombardear por mais 2 semanas, e já começamos a fazer isso, como você deve ter notado, faz uns 4 dias, os Estados Unidos vão declarar que cumpriram seus objetivos na região. Vamos recorrer aos nossos aliados, tanto na região quanto na OTAN, e dizer: pessoal, o Irã agora está basicamente neutralizado, ele não tem mais força aérea. Vocês têm 600 aviões de combate, bom, de linha de frente, como se diz, né? Vocês têm mísseis, têm defesa antiaérea, têm navios. Vocês podem facilmente se proteger, assim como seu petróleo, seu gás e seus fertilizantes, de um Irã significativamente enfraquecido. Vocês, os países localizados no Golfo Pérsico, assim como os europeus, japoneses, sul-coreanos, taiwaneses, não sei, são inúmeros. Todos
Todos vocês querem usar esse estreito. Nós realmente não precisamos dele. Bem, nós realmente não precisamos dele. Nós fomos para lá exclusivamente para atrasar o Irã em uns 10 anos na fabricação da bomba atômica, com a esperança de que talvez o regime caísse. Ele não caiu, mas fizemos tudo o que podíamos. Agora temos muitos assuntos internos nossos. Em grande parte, nós purificamos o Irã das impurezas. E agora, se quiserem, claro, isso será problema de vocês, como tirar o petróleo do Golfo Pérsico e levá-lo até seus países. Como quiserem, podem fazer do jeito que acharem melhor, nós não vamos sair. Por favor, nós vamos manter lá um grupo de aviação. Vocês precisam enviar alguns navios, e se quiserem, sob nossa liderança. No Golfo Pérsico, graças a Deus, nós sempre temos forças. Vocês podem transportar seus próprios petroleiros por aqueles passagens estreitas que o Irã cria. Nós temos fragatas. Na verdade, nós mesmos também temos. Se quiserem, aliás, temos até alguns que entram e saem da região alternadamente. Podemos organizar suas operações para manter o estreito aberto. Podemos ajudá-los, mas não fazer isso por vocês. E isso não deve ser difícil. Porque o Irã sofreu enormes prejuízos em 2 semanas e meia. Até o final do mês acho que vamos bombardear. Bem, queremos avisar vocês que é só isso. Temos questões mais importantes na nossa parte do mundo e estamos voltando para casa. E nossos aliados, que junto conosco gritavam que não permitiriam que o Irã tivesse armas nucleares, mas não faziam nada a respeito. Nem sequer nos ajudaram quando pedimos, agora que assumam parte do tempo e garantam a abertura do estreito. Convidem quem quiserem. Pode convidar a China, a Índia, até marcianos se quiserem. E agora, senhores? Pelo que entendi, todos vocês já tinham mais ou menos imaginado tudo isso. Bem, exceto pela minha declaração de que em algumas semanas, no máximo 2 e meia, nós começaremos a retirada. Isso será um grande anúncio ou será uma conversa discreta nos bastidores? Vocês vão apenas explicar aos parceiros o que vai acontecer ou haverá alguma movimentação? Não sei, mas do meu ponto de vista, é isso que ocorrerá. Então agora finalmente chegamos à parte mais interessante, e talvez de certa forma a mais interessante, a mais importante. Agora vou apontar para vocês algo que, do ponto de vista da psicologia humana, explica de forma impressionante o maior mistério do que está acontecendo agora no Oriente Médio. Prestem atenção ao enigma não resolvido da luta do Irã contra os invasores imperialistas e os sionistas. Quem somos nós lá? Tubarões, provavelmente, ou talvez tigres, não sei. E ainda por cima, de papel. O Irã quase todo dia se gaba de atacar. Escutem aqui: Omã, Emirados, Catar, Arábia Saudita, Kuwait. Quem mais está lá? Sim, os Houthis estão lançando mísseis contra a Arábia Saudita. Isso já aconteceu, né? Ou seja, são todos países muçulmanos lutando contra um país muçulmano. Bom, alguns são sunitas, outros são xiitas, mas isso é uma questão interna, entre eles mesmos. O Irã está em guerra com outros países muçulmanos, ou seja, o lado muçulmano persa contra os países muçulmanos árabes, digamos assim, né? O Irã está em guerra, inclusive com os Estados Unidos, certo? Atirando em navios dos Estados Unidos, em bases militares dos Estados Unidos, ameaçando matar o presidente dos Estados Unidos e, junto com o presidente, ameaçando matar também um monte de ministros, senadores, jornalistas. E não é só ameaça, aliás. E até de acordo com relatos do FBI, o Irã, ou seja, o Irã, isso foi dito pela CIA e, se não me engano, pelo FBI também, está organizando tentativas de assassinato do presidente. Ou seja, parece que já descobriram esses complôs 2 vezes que eles tentaram organizar contra o presidente. Agora a pergunta: quem eles não atacam? Para qual país os mísseis do Irã não estão voando agora? Onde as bombas não estão explodindo? Em qual país o Irã nem sequer ameaça realizar atos terroristas? Você já adivinhou? Se não, esse é o principal inimigo do Irã, ou o pequeno Satã. Bem, para nós chamamos Israel, ou o Estado judeu, de pequeno Satã. Então, o maior mistério dessa fase do conflito no Oriente Médio é que o Irã ataca o Bahrein, o Kuwait, a Arábia Saudita, a Jordânia, as bases americanas e navios que pertencem à Indonésia. E não ataca de forma alguma seu principal inimigo. Isso não parece estranho para você? Isso não te faz questionar? Mas para mim, sim. Por que o Irã não ataca? Antes eles atiravam. Por que não ataca agora?
Agora começa a parte mais interessante, senhoras e senhores. O Irã não ataca Israel por um motivo extremamente simples, porque o Irã sabe onde eles moram. Com quem se encontram, com quem fumam haxixe, onde mantêm as amantes e, no geral, como vivem. Não só todos aqueles que comandam as unidades, mas também aqueles que os substituirão, caso os que comandam as unidades morram. E, além disso, também aqueles que estão atrás deles que os substituirão, aqueles que substituirão aqueles que comandam as unidades. Israel sabe onde todos eles moram e tudo o que é possível saber. Ele sabe sobre todos eles, e eles sabem disso. Eles foram informados sobre isso. Israel, nos últimos quatro meses e meio, descansou, reabasteceu seus estoques de munição, obteve excelentes informações de inteligência, penetrou na Guarda Revolucionária do Irã, ou melhor, infiltrou-se no exército. Não só sabem e se infiltraram, mas também avisaram os caras. Se vocês atacarem Israel, não de qualquer jeito, mas sim especificamente contra civis, contra instalações energéticas, então imediatamente se enrolem em lençóis brancos e rastejem para o cemitério por iniciativa própria. Caso contrário, tomaremos a iniciativa. Por isso, agora, por mais incrível que pareça, os iranianos preferem atacar outros países muçulmanos do outro lado do Golfo e não se envolver com o seu suposto bem, o Satã Menor, seu inimigo mais existencial. Israel. Esses judeus inteligentes e irritantes conseguiram uma dissuasão esmagadora, é assim que se chama. Essa dissuasão esmagadora é chamada assim porque se baseia em uma característica muito específica e muito psicológica do ser humano. As pessoas têm medo de morrer. A liderança iraniana lida tranquilamente com a possibilidade de perder alguns milhões de habitantes do país. Tranquilo. Eles não se preocupam muito com prédios e construções, com o fornecimento de água ou comida para o povo, nem com o fato de que mais milhares de barcos ou 534 aviões sejam destruídos. A única coisa com que eles se preocupam é a própria vida. Isso é normal. Não, isso é normal. E também é normal mostrar que ele pode alcançar qualquer um deles a qualquer hora e em qualquer lugar. Todos entendem que só Israel pode fazer isso. E agora, tendo dito o mais importante que queríamos, vamos resumir. Resumo até agora. Amanhã será outro momento. Tudo vai mudar e muita coisa será diferente. Donald Trump tem, digamos assim, 2 semanas para atacar todos os alvos militares restantes. E então ver se o Irã está pronto para capitular, se não atacar os alvos de uso duplo. Depois disso, acho que ele planeja voltar para casa e se concentrar na economia, transferindo o problema do avanço para os aliados. E tudo isso está de acordo. Mas, ressalva, se descobrirmos que eles, os iranianos, ainda têm um programa nuclear, e eu acho que vamos descobrir, poderemos fazer o que fizemos no verão passado. Ou seja, voar para lá mais uma vez, ou 2 ou 8, e bombardear. E depois voltar de novo e bombardear de novo. Já está provado que as armas russas não conseguem parar as tecnologias ocidentais, que, bem, são usadas e estão à disposição dos Estados Unidos e de Israel. Na verdade, a Rússia deveria estar apavorada com isso. Na Síria, as defesas antiaéreas russas simplesmente não detectaram os aviões israelenses. Na Venezuela, a defesa russa simplesmente não funcionou. No Irã, o céu ficou aberto, como se a defesa antiaérea comprada por uma fortuna do Kremlin simplesmente não existisse. Simplesmente não consigo imaginar quem mais compra ou vai comprar armas russas se está pensando em se proteger daqueles que compram dos americanos. É como se um país tivesse estilingues e fundas, enquanto o outro tivesse metralhadoras, lança-chamas, aviões e veículos blindados, os próprios obuseiros. Então, acaba que o herói sai com um estilingue contra um obuseiro. Senhoras e senhores, com isso encerramos nosso programa de hoje. Mas quero sugerir que vocês assistam sem falta a um vídeo que gravei há algum tempo. E ele, de repente, se tornou incrivelmente relevante. Para quem não sabe, os socialistas democráticos da América acabaram de lançar o programa do seu partido. Eles são uma facção dentro do partido, não um partido separado. Mas mesmo assim eles lançaram algo que lembra muito o programa de um partido que já foi chamado de Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido popularmente como nazista. Por favor, dê uma olhada no que estou sugerindo para você. Apenas assista por 2, 3, talvez 5 minutos.
Se não gostar, você pode sair facilmente e naturalmente, mas eu acho que a questão não é gostar ou não, e sim que isso se tornou obrigatório. Agora mesmo, sem adiar, entre lá e assista por alguns minutos. O link estará abaixo, na descrição. Além disso, vamos colocar um retângulo, um anúncio bem na tela. Clique e vá direto para lá. Até logo.